Fernando Keller na luta principal do UFC Paris, num trio para Caio Borralho, vitória de Nassourdine Imavov por decisão unânime. O juiz marcou 50-45, dois marcaram 49-46 em favor do francês. Era o que você esperava? Me explica da luta, a vitória foi justa? Diga lá, Keller. Bom, Cezão, não era o que eu esperava, porque eu, assim como com o Maurício Ruff, eu estava confiante aqui no Caio Borralho, mas sabendo que seria uma luta muito equilibrada, né? Decidir detalhes. Foi isso, mais ou menos isso, porque, embora tenha sido um placar elástico, entre aspas, a gente teve um 50-45, 2-49-46, não foram rounds. Alguns rounds foram realmente decididos nos detalhes. Eu esperava que esses detalhes favorecessem o Caio, os detalhes acabaram estando do lado do Nassourdine Imavov, que foi superior, a vitória foi merecida. Eu concordei com 49-46. Acho que o Imavov lutou muito bem na distância, o boxe dele estava muito bem alinhado. Básico mesmo, arroz com feijão ali, um jab direto, muito, muito certinho, impedindo o Caio Borralho de encurtar a distância, impedindo o Caio Borralho de lutar onde ele é melhor. Né? O Caio Borralho tinha que sujar a luta, tinha que se aproximar, fazer o dirty box, lutar na curta, que foi onde ele teve seus melhores momentos, ali na reta final do terceiro round, em algum momento até do primeiro round. O Caio Borralho teve momentos ali na curta distância, mas da média para longa, na Nassourdine Imavov foi soberano e mereceu a vitória. Cara. Uma pena, mas é isso. MMA de alto nível é detalhe, e hoje o Imavov foi o melhor lutador e mereceu essa vitória. Tem o superchat, né, do professor barra polimata barra PhD barra doutor Brochado. Ele manda mensagem. Imavov foi melhor, mais consistente. Muito bom no controle do boxe. Ele me lembra o Gerhard Mousasi lutando, embora ache o Mousasi completo. Na Fight Nerds, os melhores são o Jean Silva e o Fumante, né? Falando do Carlos. Você acha que hoje, com a perda também do líder, né, do Caio Borralho, existe um fim de hype em relação ao Fight Nerds? E você concorda com o professor em relação ao estilo de Imavov, que parece o Mousasi? Acho que tem semelhança, sim. Acho que tem semelhança. O Mousasi é um lutador subestimadíssimo, inclusive. Excelente lutador. Acho também melhor do que o Imavov. Mas o Imavov foi muito bem, cara, hoje no boxe, como o Dr. Brochado, não apenas doutor, né? Todos esses títulos aí do Brochado observou, o boxe dele funcionou muito bem hoje, na média para longa distância, anulou completamente qualquer perspectiva do Caio Borralho de sujar a luta, de encurtar a distância, de sentir falta um pouquinho de entrada de queda do Caio Borralho. Acho que ele tentou 4, 5 quedas no máximo ao longo da luta inteira. Tudo bem que no quarto do quinto round já não adiantava muito, mas acho que principalmente no começo da luta o Caio podia ter insistido um pouco mais nisso. Cara. Mas enfim, agora já foi. Quanto ao hype da Fight Nerds, porra, é um golpe muito duro, né? Você perder duas lutas seguidas no UFC Paris, duas lutas que estava todo mundo muito ansioso, o líder da equipe, que é o Caio Borralho, e para muitos o cara mais talentoso da equipe, que era o Maurício Ruff, sofrendo essas derrotas do jeito que foram, né? Principalmente a do Ruff, abala muito o hype da Fight Nerds, mas também não dá para tirar para nada. Eu sei que agora o público é assim, né? Perdeu, é horrível, nunca prestou, nunca acreditei na Fight Nerds, sempre foi hype, aí chega o Jean Silva e ganha semana que vem e volta tudo, Fight Nerds é uma maravilha, não dá para tratar assim, né? As coisas não são tão simples assim. Mas é um baque e agora vai ter que remar de volta. Tem a luta de Jean Silva contra o Diego Lopes semana que vem, tem o Carlos Prates muito bem. São lutadores muito talentosos, muito capazes, que estavam numa sequência de invencibilidade muito boas. Uma hora iam perder, infelizmente perderam dois na mesma noite, mas ambos têm total capacidade de dar a volta por cima e voltarem mais fortes. Tem outro superchat do Diabito Vinhas. Ele fala em outro Galaev versus Poatan 2.0. Dá pra gente lembrar o que foi aquela luta, né? A primeira em que o Ankalaev acabou sendo campeão, destronando o Poatan. Foi mais ou menos parecido com essa. Porque, vamos falar a verdade, não foi a luta, né? A gente esperava que essa luta Não foi. não seria uma corrida, seria uma maratona. Mas ficou um pouquinho daquilo que o Caio poderia entregar um pouquinho mais.
E falando disso, Imavov fez o suficiente para ser o próximo desafiante? Bom, Cezão, eu acho que dá para fazer um paralelo com Ankalaev e Poatan, muito pela performance do Imavov, que é semelhante relativamente assim à performance do Ankalaev. A forma como ele encontrou para dominar a luta foi relativamente semelhante à do Ankalaev. Só que você não espera do Caio Borralho a mesma coisa que você espera do Poatan. Então são, tipo, não estou falando nem de capacidade, estou falando do que se espera que os dois vão fazer dentro do octógono, do que se espera que os dois vão propor. São lutadores muito diferentes, então acho que a semelhança acaba muito no Ankalaev com o Imavov pelo estilo da luta que o Imavov fez hoje. Se o Imavov fez o suficiente, acho que analisando não só a luta de hoje, o Imavov lutou muito bem, pode não ter sido a performance mais empolgante de todas, mas lutou muito bem, controlou a luta contra um adversário perigoso como é o Caio Borralho, mas analisando o pacote inteiro do que ele tem feito, né? De ter nocauteado o Adesanya, de ter vencido o Caio Borralho, acho que é ele, cara. Mas, sinceramente, Cezão, bota os dois na mesma noite pro Shimaev, que não sei se dá não, cara, porque levando em consideração o Shimaev que enfrentou o Dricus du Plessis, eu não consigo ver, cara. Eu não consigo ver o Imavov vencendo, eu não consigo ver o Caio Borralho vencendo, mas o mérito é do Imavov, a vez é do Imavov, até porque o Antônio Hernandes e o Derrider vão lutar daqui a mais de um mês, né? Então já dá para ir organizando Imavov e Shimaev, e depois quem vencer aquela luta ali fica na boca pela próxima disputa. Perfeito. A gente tem mais um superchat, eu queria também falar. Por exemplo, o professor Polimata, PhD, doutor Prochato, fala: Jean Silva e Prates são muito técnicos e vão longe. Você acha que, de fato, o Prates, que foi o primeiro, né, da Fight Night a perder, acabou perdendo ainda um pouco mais cedo, mas conseguiu a recuperação com um nocaute absurdo. E o Jean Silva, que vem muito firme, né, conseguindo nocautes, são o futuro da Fight Nerds. Mas antes, o quanto que a perda de peso do Caio Borralho, há 20 dias, como reserva daqui da luta entre o Dricus du Plessis contra o Shimaev, pode ter atrapalhado o desempenho nessa noite. Meu caro Fernando Keller, inventando também o superchat do professor Brochado. Maravilha. Quanto ao Jean Silva e o Carlos Prates, eu concordo que eles sejam muito talentosos, mas eu não sei se são os mais talentosos, se são os mais técnicos, como o Brochado disse. Acho que o Ruff era visto como um cara muito técnico até hoje. O Caio Borralho sempre foi visto como um cara completo e muito técnico. E da mesma forma que o Carlos Prates perdeu para o Ian Gary e retomou esse hype na última luta dele, eu acho que é totalmente possível que isso aconteça tanto com o Caio Borralho quanto com o Maurício Ruff. Uma derrota não é o fim do mundo, não é o fim da linha. São atletas jovens, são atletas técnicos, são atletas completos, principalmente Caio Borralho, são atletas promissores e que podem se recuperar dessa derrota, assim como o Carlos Prates se recuperou da derrota dele. Vale lembrar que o Carlos Prates já perdeu dentro do UFC e deu a volta por cima. Então acho que é totalmente possível que o Caio Borralho consiga, que o Maurício Ruff consiga, e que o Jean Silva, se perder sábado que vem, que é uma possibilidade real, ele vai lutar contra um ex-desafiante ao cinturão, um cara muito duro, que é o Diego Lopes. Eu tenho muitas dúvidas quanto ao favoritismo dessa luta. Todos eles podem se reerguer, cara. Acho que não é o fim do mundo. E a outra pergunta foi sobre o corte de peso, né? Sobre o corte de peso, difícil dizer, cara. Difícil dizer. Eu achei que o Caio Borralho pesou muito bem nas duas vezes, né? Acho que ele recuperou muito bem, pesou muito bem, bateu peso de campeonato, mesmo sem precisar para essa luta. Não é o ideal você cortar duas vezes em 20 dias, 15 dias, sei lá quantos dias foram. Nunca é o ideal, mas não sei. Não usaria isso de muleta agora. Acho que ele se pesou bem, chegou saudável para a luta, lutou bem, cara. O Caio Borralho teve momentos ali na luta que o Imavov foi melhor. Então acho que não teve tanto impacto assim, embora não seja o ideal. Perfeito. Não esqueça de deixar o teu like, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para você não perder nenhuma resenha. Lembrando, de segunda a sexta, do meio-dia e meia a 1h30, tem o Super Luta News, sempre analisando tudo o que acontece no mundo do MMA.